Contando com a presença unânime dos senhores e senhoras vereadores e vereadoras, contando com a graça de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de hoje e convido a vereadora Irene Kozak do Bonfim para conduzir a oração do Pai Nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Convido o diretor-geral para secretariar-me como ad hoc e realizar a leitura da ata da sessão anterior. Ata eletrônica da 10ª sessão extraordinária, em 15/12/2025, às 19 horas. Presença unânime dos senhores vereadores. Matérias de expediente. Projeto de Lei do Executivo, número 39/2025, cria o cargo de agente de apoio educacional no quadro geral de pessoal do município de Roncador e da outras providências. Projeto de Lei 40/2025 dispõe sobre a inclusão de metas e prioridades na Lei Municipal número 1355/2021, PPA, e Lei Municipal 1497/2024, LDO, e autoriza abrir crédito adicional especial no exercício 2025 e da outras providências. E Projeto de Lei do Executivo número 41/2025 altera os dispositivos da Lei Municipal 1518/2025, que dispõe sobre a criação ou estruturação de carreira de analista fiscal de tributos no âmbito da administração tributária do município de Roncador e da outras providências. As matérias foram encaminhadas às comissões pertinentes. Considerações finais, e não havendo nada mais a tratar, o presidente agradeceu a Deus pela direção dos trabalhos, a todos que estiveram presentes nessa Casa de Leis, aos internautas que acompanharam pelas mídias sociais, e declarou encerrada a sessão extraordinária de 15 de dezembro de 2025, desejando boa noite a todos. Ata número 50 de 2025 entra em discussão. Entra em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Ata número 50 de 2025 é aprovada por todos os vereadores presentes. Pauta da 41ª sessão ordinária em 16/12/2025. Expedientes, correspondências recebidas. Ofício do Gabinete da Prefeita, solicitação para retirada de tramitação do Projeto de Lei 32/2025, referendo em caráter excepcional a fruição do feriado municipal para dispor sobre a transferência da fruição do feriado nos anos subsequentes, quando recair em dia que não seja segunda ou sexta-feira. Ofício do Gabinete da Prefeita e resposta em encaminhamento da vereadora Adriana de Freitas. Ofício da Secretaria de Assistência Social, resposta em encaminhamento dos vereadores Marilza Dias Assis Ferreira, Irene Kozak do Bonfim e João Altair Albert Júnior. Ofício do setor de tributação do município de Roncador, resposta em encaminhamento dos vereadores Flávio César Onesco, Marilza Dias Assis Ferreira e Sebastião Aparecido de Lima. Ofício da Superintendência dos Correios no Estado do Paraná, resposta em encaminhamento da vereadora Adriana de Freitas. Matérias de expediente. Projeto de Lei do Executivo número 42/2025, dispõe sobre a inclusão de metas e prioridades na Lei Municipal 1355/2021, PPA, e Lei Municipal 1491/2024, LO, para o exercício 2025 e autoriza abrir crédito adicional especial no exercício 2025 e da outras providências. Leitura da justificativa e encaminhamento às comissões. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, encaminha-se para a apreciação desta Igreja Câmara Municipal o Projeto de Lei 42/2025, que inclui meta prioridade no PPA e na LDO e autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 6.000, destinado à natureza de despesa, premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outros, vinculado à manutenção do Departamento de Esportes. A presente proposição legislativa possui finalidade estritamente orçamentária e de adequação formal, visando assegurar lastro legal e contábil para a execução do pagamento das premiações em dinheiro fixadas no âmbito do primeiro Campeonato Municipal de Futebol de Salão de Roncador, exercício 2025, cujos valores foram estabelecidos pelo Decreto 131/2025 nas categorias livre, masculino, feminino e veterano,
contemplando equipes campeãs, vice-campeãs e terceiras colocadas, conforme a classificação final homologada pela comissão organizadora. Ressalta-se que o Decreto 131/2025 foi editado no fundamento expresso na Lei Municipal 1538/2025, a qual institui o Programa Municipal de Incentivo às Competições Esportivas e autorizou a concessão de premiações em dinheiro e equipes e, quando previstos, atletas participantes de competições organizadas ou apoiadas pelo município. Esta lei define objetivos públicos claros, como a inclusão social, promoção de saúde, fortalecimento de vínculos comunitários e valorização do esporte amador, e estabelece diretrizes relevantes para a administração. A premiação tem caráter eventual e não habitual, não gera vínculo trabalhista ou funcional e deve observar prévia dotação orçamentária específica e disponibilidade financeira, garantido ainda critérios objetivos e transparentes no regulamento das competições. Nesta linha, o projeto de lei 42/2025 se justifica por concretizar no plano orçamentário a política pública instituída pela Lei nº 1538/2025, permitindo a execução financeira das premiações previstas no Decreto 131/2025, com estrita observância ao princípio da legalidade orçamentária. Aprimorar a transparência e a conformidade fiscal mediante a inclusão da ação e abertura de crédito na classificação adequada, evitando o pagamento sem a correspondente autorização orçamentária específica. Indicar a fonte de custeio do crédito, utilizando-se excesso de arrecadação proveniente de receita de patrocínio do Campeonato Municipal de Futebol de Salão 2025, o que evidencia a responsabilidade na gestão dos recursos e a vinculação no dispêndio ao suporte financeiro identificado. Por fim, destaca-se que a premiação prevista não se confunde com a vantagem a servidores ou remuneração de qualquer espécie, tratando-se de incentivo público eventual, decorrente do desempenho esportivo em competição amadora regularmente organizada, com procedimentos de pagamento direcionados ao representante formal da equipe, conforme disciplina do decreto. Diante do exposto, considero o interesse público na promoção do esporte comunitário e a necessidade de adequação do PPA e LDO e do orçamento para execução regular da despesa, solicita-se a aprovação do projeto de lei nº 42/2025 em caráter de urgência, para que o município possa efetivar, com segurança jurídica e orçamentária, a premiação às equipes campeãs do Campeonato Municipal de Futsal. Passo ao municipal João Tales Mendes, em 15 de dezembro de 2025, assinatura eletrônica Marília Peralta Bento Gonçalves, prefeita municipal. Projeto de lei do Executivo número 42/2025 será encaminhado às comissões. Matérias da ordem do dia. Projeto de lei do Executivo número 30/2025 estima a receita e fixa a despesa do município de Roncador para o exercício financeiro 2026 e da outras providências. Leitura na íntegra, discussão e votação em primeiro turno. A Câmara Municipal de Roncador, Estado do Paraná, aprovará e eu, prefeita municipal, sancionarei a seguinte lei. Artigo 1º. O Orçamento Geral do município de Roncador, Estado do Paraná, para exercício financeiro 2026, compreendendo o orçamento fiscal e o de Seguridade Social do município e dos fundos municipais, estima a receita em R$ 94.047.857 e fixa a despesa em igual importância assim distribuídos. R$ 79.047.857 do orçamento fiscal referente aos poderes executivo e legislativo e aos fundos municipais de contabilidade centralizado e legalmente instituídos. R$ 15 milhões do orçamento de Seguridade Social do município, que compreende o Fundo de Previdência do município de Roncador. Artigo 2º. A receita consolidada do orçamento fiscal e do orçamento de Seguridade Social será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as seguintes estimativas. Receitas de contabilização centralizada. Total das receitas correntes, R$ 79.547.857. Receitas de contabilização descentralizadas. Receita orçamentária, R$ 7.735.000. Receita intra-orçamentária, R$ 6.765.000. Total das receitas, R$ 14.500.000. Interferência financeira ativa, R$ 500.000. Total consolidado das receitas, R$ 94.047.857.
Artigo 3º. A despesa está fixada com a seguinte distribuição entre os órgãos. Poder Legislativo, R$ 3.131.873. Gabinete do Prefeito, R$ 1.954.703. Secretaria de Administração e Planejamento, R$ 7.895.031,60. Secretaria da Fazenda, R$ 3.985.551. Secretaria de Serviços Públicos, R$ 8.902.985. Secretaria de Educação e Cultura, R$ 20.043.609,50. Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, R$ 958.202. Secretaria de Saúde, R$ 21.273.915,70. Secretaria de Assistência Social, R$ 4.219.345. Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Municipal, R$ 988.465. Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, R$ 3.496.658,68. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Inovação, R$ 401.648. Reserva de contingência, R$ 1.795.869,52. Total, R$ 79.047.857. Orçamento da Seguridade Social, Fundo de Previdência do Município de Roncador, R$ 15 milhões. Total consolidado, R$ 94.047.857. Artigo 4º. Fica o chefe do Executivo Municipal autorizado em consonância com a Lei Municipal de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício 2026, a abrir créditos adicionais suplementares aos orçamentos da administração direta e indireta e dos fundos municipais até o limite de 30% do orçamento total das despesas, utilizando como recursos os definidos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, 17 de março de 1964. Artigo 5º. Fica ainda o Executivo Municipal autorizado a efetuar a suplementação, não computando para o percentual do que trata o artigo anterior. As alterações orçamentárias que têm como origem de recursos superáveis de exercícios anteriores e o excesso ou tendência de arrecadação. A compensação, o remanejamento e a criação de fontes de recursos dentro da mesma dotação orçamentária, até o limite do valor da dotação orçada e dos acréscimos oriundos da abertura de créditos adicionais legalmente autorizados, para fins de contabilização com a efetiva disponibilidade de recursos. Movimentar por órgãos centrais as dotações atribuídas às unidades orçamentárias e a redistribuir parcelas das dotações de pessoal e encargos sociais de uma para outra unidade, conforme disposto no artigo 66 do seu parágrafo da Lei Federal nº 4.320 de 64. A transposição ou transferência de dotações de uns para outros órgãos e categorias de programação, dentro da respectiva esfera do governo, nos termos do inciso 6 do artigo 167 da Constituição Federal, e a utilizar as dotações de reserva de contingência para a cobertura dos créditos adicionais abertos para o atendimento das situações específicas nos demonstrativos de riscos fiscais e providências da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Reserva de contingência destinado ao atendimento de riscos fiscais ou passivos contingentes. Artigo 6º. Os recursos da reserva de contingência serão destinados ao atendimento de riscos fiscais representados por passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais imprevistos, abertura de crédito adicional para despesas orçadas a menor. Parágrafo 1º. A utilização dos recursos da reserva de contingência será feita por ato do chefe do Poder Executivo Municipal. Parágrafo 2º. Não se efetivando até o mês de agosto os riscos fiscais, os recursos a eles reservados poderão ser utilizados por ato do chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares nas dotações que se tornarem insuficientes ao longo da execução orçamentária. Artigo 7º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a proceder mediante decreto às alterações de metas físicas e valores do Plano Plurianual PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, toda vez que houver alterações orçamentárias no orçamento do exercício 2026. Artigo 8º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a proceder à abertura de seus créditos adicionais suplementares através de decreto até os limites estabelecidos no artigo 4º desta lei, servindo como recurso para tais suplementações somente o cancelamento de dotações de seu próprio orçamento. Artigo 9º. Durante a execução orçamentária, o Executivo Municipal
fica autorizado a tomar medidas para ajustar os dispêndios ao efeito do comportamento da Receita a realizar, obedecendo à Lei de Responsabilidade Fiscal número 101 de 2000, de 4 de maio de 2000. Artigo 10º. Os fundos legalmente criados por lei farão parte do orçamento geral do município na forma da unidade orçamentária, exceto o orçamento da Seguridade Social do município relativo ao Fundo de Previdência do município de Roncador, que terá orçamento próprio e contabilidade descentralizada. Artigo 11. Acompanharão a presente lei os anexos exigidos pela legislação vigente. Artigo 12. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário. Paço Municipal João Tales Mendes, em 23 de setembro de 2025. Assinatura Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de Lei do Executivo, número 30, de 2025, entra em primeiro turno de discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a gente vê aí que o valor do orçamento para esse ano 2026 vai ser aprovado aí no ano 2025. É um valorzinho bem expressivo, né? Mas, de outro lado, você vê que toda secretaria, a demanda também está aumentando. Principalmente, você pode ver aí a Secretaria de Obra e do Serviço Público, vai para 8 milhões aí, estimado no próximo 2026. Sem dizer que está vindo bastante recurso para o município de Roncador e também tem umas contrapartidas. Então também vai precisar também um dinheiro aí disponível para essas contrapartidas. Mas tem só recebe os recursos, só recebe emenda aquele município que está em dia, aqueles municípios que tem as negativas em dias, a prefeita séria trabalhando para o povo, com os vereadores aí do lado aí torcendo e trabalhando. E tenho certeza que vai dar tudo certo para o ano 2026 e bastante obras aí no município de Roncador, bastantes emendas, inclusive carro, máquinas, sem dizer dos asfaltos que vai sair para todo lado aí. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Martins. Continua em discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população que nos assiste, só fazendo um contraponto aqui na fala do nosso colega Martins, orçamento considerável, são mais de 94 milhões de reais, é um bom dinheiro que certamente nós iremos fiscalizar como responsáveis pela fiscalização do bom uso do dinheiro público, para que esse dinheiro seja bem empregado, como estamos fazendo agora, né? Recentemente tivemos reuniões com o Executivo, falando das situações de contrapartida, e aqui é importante dizer, senhores, o orçamento é estimado em R$ 94.047.857 reais. E só do governo do estado nós temos previsto para o ano que vem 90 milhões de reais. Quer dizer, é quase que um orçamento, né? Quase que um orçamento. Nós estamos falando aqui só do dinheiro do governo do estado, não estamos falando ainda do governo federal, que também tem colocado recursos aqui para Roncador. Então, se somados esses recursos aí do governo do estado, do governo federal, nós vamos passar longe de 100 milhões de reais. Então, significa dizer que além dos 94 milhões, nós também teremos uma outra composição, né, de recursos a fundo perdido, transferências voluntárias, que irão incrementar esses valores. Então, é um bom dinheiro, né, precisa ser usado com critério. Nós aqui precisamos estar atentos em relação à fiscalização, principalmente das empresas que vão ser contratadas para poder fazer as obras importantes aqui para a nossa população de Roncador. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Continua em discussão. Certo. Para contribuir um pouquinho também com o debate, eu gostaria de deixar aqui registrado também a minha opinião. Visto, né, um orçamento grande, né, bem robusto, que nós estamos votando agora para o ano que vem,
E ele vem de encontro com a quantidade de políticas públicas implantadas dentro do município, que vem de uma crescente aí há já um tempo, né? Então é um orçamento dentro daquilo que nós esperávamos, né? Com certeza, se tivesse tido algum retrocesso nas ações do Poder Executivo, nas ações de toda a administração do município, com certeza seria um orçamento com esse valor digno de ser questionado, porém não houve. Então, são projetos e políticas públicas que foram implantadas e que foram ampliadas e que estão aí servindo e beneficiando a nossa população. É um exemplo do nosso sistema de saúde, da rede de saúde que foi ampliada, é um exemplo da rede de educação dentro do município. Automaticamente, quando se amplia serviço, se gasta mais, né? E se nós estamos votando um orçamento, porque o município tem receita para tal, né? E como disse o vereador Genauro, o orçamento que o município está votando e os recursos que recebemos do Estado, de fato, quase se equiparam. Isso, graças a Deus, a uma gestão competente e eficiente de um grupo que vem fazendo a lição de casa há muito tempo. E nós fazemos parte deste grupo, né, vereador Genauro? Iniciamos esse trabalho lá atrás e isso nos encanta. Então, estamos votando um orçamento importantíssimo e que é para dar continuidade e melhorando ainda mais as políticas públicas implantadas no nosso município. Continua em discussão. Senhor presidente, só para ilustrar melhor aqui, é importante frisar também que o orçamento do ano de 2025 ainda era o orçamento da gestão passada. Então, efetivamente, a administração que aqui está, ela começa a executar o seu orçamento a partir do segundo ano, no plano plurianual, né? E o primeiro ano da outra gestão que virá, também vai usar os recursos, as ações que vão ser colocadas no PPA. Então, de fato, começa a ser usado o orçamento da atual administração no ano que vem. Exato. Muito obrigado. Isso mesmo. Continua em discussão. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, quem nos assiste, quem está presente aqui, eu também vejo com muito bons olhos esse vultuoso volume de recursos e que a gente tem uma tranquilidade aí para o ano que vem para poder trabalhar e conduzir o serviço público. Eu só tenho uma ressalva pequena. Acho que está tudo muito bom, tudo maravilhoso, mas assim, uma parte da prefeitura, que se chama Secretaria da Agricultura, ter 1% do valor total da arrecadação do município para poder trabalhar, fazer seus trabalhos durante o ano. Então, assim, eu acho que tinha que repensar um pouquinho, realocar um pouquinho dali, um pouquinho daqui, porque a agricultura no município, ela que produz em torno de 60% da arrecadação do município. Então, não é justo ela dar 60% e voltar 1%. Era isso, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação, os senhores vereadores e senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo, número 30 de 2025, aprovado em primeiro turno por unanimidade dos senhores e senhoras vereadores. Projeto de lei do Executivo, número 38 de 2025, altera o artigo 5º, inciso 2, da Lei Municipal número 1058 de 2025, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CMDM. Leitura na íntegra, discussão e votação em primeiro turno. A senhora Marília Peralta Bento Gonçalves faz saber que a Câmara Municipal de Roncador aprovou e eu, prefeita municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterada a redação do artigo 5º, inciso 2, da Lei Municipal 1508 de 2025, com a seguinte redação. Representantes da sociedade civil. Um titular e um suplente representantes de associações civis, comunitárias ou associações de bairros.
um titular e um suplente representante dos usuários da assistência social, um titular e um suplente representantes dos trabalhadores do setor e ou entidade de classe, um titular e um suplente representante das mulheres trabalhadoras rurais, um titular e um suplente representante da terceira idade. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Passa Municipal João Tales Mendes, em 2 de dezembro de 2025. Assinatura eletrônica, Marília Peralta Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de lei do Executivo número 38 de 2025 entra em primeiro turno de discussão. Em votação. Senhores vereadores, senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 38 de 2025, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. Projeto de lei do Executivo número 39 de 2025, cria o cargo de agente de apoio educacional no quadro geral de pessoal do município de Roncador e da outras providências. Leitura na íntegra, discussão e votação em primeiro turno. A senhora Marília Peralta Bento Gonçalves faz saber que a Câmara Municipal de Roncador, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no quadro geral de pessoal do município de Roncador o cargo efetivo de agente de apoio educacional de nível médio, com extensão em magistério, com 30 vagas, destinado à atuação exclusiva nas unidades da rede municipal de ensino, CEMEIs, creches, pré-escola, escolas de ensino fundamental e demais espaços educacionais vinculados à Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Artigo 2º. O cargo de agente de apoio educacional integrará o grupo ocupacional médio da Lei nº 786 de 2005, com inclusão em tabela salarial própria, tendo como vencimento básico inicial o padrão GEMB 00, com carga horária semanal de 40 horas, observadas as disposições da Lei Complementar nº 791 de 2005, no que se refere à jornada de trabalho. Artigo 3º. Constituem requisitos mínimos de investidura no cargo de agente de apoio educacional. Escolaridade mínima de ensino médio completo, com extensão no curso técnico profissionalizante em magistério. Atendimento aos requisitos gerais de investidura em cargo público previstos na Lei Complementar nº 791 de 2005, em especial quanto à idade mínima, aptidão física e mental e demais condições legais. Parágrafo único. O provimento de cargo dar-se-á exclusivamente por concurso público de provas ou de provas e títulos, nos termos da legislação municipal aplicável. Artigo 4º. São finalidades gerais do cargo de agente de apoio educacional: apoiar as crianças e estudantes em atividades de alimentação, higiene, descanso, locomoção, segurança individual e coletiva, promovendo sua autonomia nas unidades educacionais. Auxiliar sobre a orientação da equipe pedagógica na organização de ambientes, materiais, rotinas e fluxos de atendimento, de modo a favorecer a aprendizagem, a inclusão e a socialização e o bem-estar. Acolher, acompanhar e auxiliar crianças e estudantes com deficiência ou necessidades específicas, em articulação com o professor regente, o pedagogo e a direção da unidade. Apoiar o funcionamento de bibliotecas escolares, salas de leitura e demais espaços pedagógicos, nos termos das atribuições definidas no anexo único desta lei. Artigo 5º. As atribuições específicas do cargo de agente de apoio educacional constam no anexo único desta lei. Parágrafo 1º. O núcleo básico das atribuições do cargo compreende a colaboração com a criança, estudante em sua alimentação, higiene pessoal, descanso, locomoção, segurança individual e coletiva, orientando e auxiliando na promoção de sua autonomia nas unidades educacionais, sem exercício de funções de docência. Parágrafo 2º. As atribuições descritas no anexo único poderão ser complementadas, detalhadas e atualizadas por decreto do Poder Executivo, desde que preservado o núcleo básico definido no parágrafo 1º e observado o nível de escolaridade exigido para o cargo. Artigo 6º. O ocupante de cargo de agente de apoio educacional não integrará o quadro do magistério, do que trata a Lei nº 927 de 2010, não podendo, em nenhuma hipótese, assumir regência de uma turma em substituição a professor,
exercer funções típicas de professor ou de professora de educação infantil, tais como planejamento pedagógico, avaliação de aprendizagem, lançamento de notas ou registro de natureza privativa do docente. Ser designado como professor auxiliar ou equivalente, ainda que em caráter temporário. Elaborar, aprovar ou homologar planos de ensino, planos de aula ou demais instrumentos pedagógicos de responsabilidade do magistério. Parágrafo único. O agente de apoio educacional atuará sempre sob orientação e supervisão da equipe gestora e pedagógica da unidade escolar, mantendo-se estrita separação entre atividades de apoio e atividades de docência, sendo vedado em qualquer etapa da educação básica que seja designado como único responsável por turma ou grupo de crianças, estudantes, em substituição ao professor habilitado. Artigo 7º. Aplica-se ao cargo de agente de apoio educacional o regime jurídico estatutário instituído pela Lei Complementar nº 791/2005, no que couber especialmente quanto a provimento, posse, exercício, estágio probatório, jornada de trabalho, férias, licenças e demais direitos, deveres, responsabilidades e regime disciplinar, formas de desligamento, inclusive exoneração e aposentadoria. Artigo 8º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, podendo ser suplementadas se necessário. Artigo 9º. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, adequar os anexos de lotação e as peças de planejamento orçamentário, PPA, LDO e LOA, para fins de inclusão das vagas do cargo ora criado, observada a legislação aplicável. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Passo Municipal João Tales Mendes, em 10 de dezembro de 2025. Assinatura eletrônica Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de lei do Executivo número 39 de 2025 entra em primeiro turno de discussão. Em votação. Senhores vereadores e senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 39 de 2025, aprovado por unanimidade dos senhores e das senhoras vereadoras presentes. Projeto de lei do Executivo número 40 de 2025 dispõe sobre a inclusão de metas e prioridades na Lei Municipal 1355 de 2021, PPA, e Lei Municipal 1497 de 2024, LDO 2025, e autoriza abrir crédito adicional especial no exercício 2025 e dá outras providências. Leitura na íntegra, discussão e votação em primeiro turno. A Câmara Municipal de João Câmara do Estado do Paraná aprovará e eu, Prefeita Municipal, sancionarei a seguinte lei. Artigo 1º. Fica incluído, por motivos da necessidade de adequação de prioridades e metas no PPA, Plano Plurianual de Investimentos e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício 2025, conforme segue. Objetivo. Programa de Gestão de Saúde Pública. Objetivo. Manter e promover o desenvolvimento das atividades administrativas de diversos órgãos da administração municipal, visando o suporte aos programas e serviços de saúde existentes. Ação. Construção, revitalização, reforma de unidade de saúde do município. Quantidade 1, valor R$ 162 mil. Artigo 2º. Fica também ao chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no exercício vigente, no valor de R$ 162 mil, classificados na seguinte dotação: Secretaria de Saúde, Departamento de Saúde, construção, revitalização, reforma da unidade de saúde do município, aquisição de imóveis, valor total R$ 162 mil. Artigo 3º. Como recursos para abertura dos créditos orçamentários que trata o artigo anterior, serão utilizadas as receitas provenientes do superávit financeiro do exercício anterior, recursos da saúde e remanejamento de dotações do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Passo Municipal João Tales Mendes, em 8 de dezembro de 2025. Assinatura eletrônica Marília Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de lei do Executivo número 40 entra em discussão.
Em votação. Senhores vereadores, senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 40, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e vereadoras presentes. Projeto de lei do Executivo número 41/2025 altera os dispositivos da Lei Municipal número 1518/2025, que dispõe sobre a criação e estruturação de da carreira do analista fiscal de tributos no âmbito da disciplinação tributária do município de Roncador e da outras providências. Leitura na íntegra, discussão e votação em primeiro turno. A Prefeita Municipal de Roncador, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O inciso 2 do artigo 4º da Lei Municipal número 1518/2025 passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 2. Diploma de curso superior em ciências contábeis ou administração reconhecida pelo Ministério da Educação, o MEC. Artigo 2º. O artigo 6º da Lei Municipal 1518/2025 passa a vigorar com a seguinte redação. A remuneração inicial de cargo de analista fiscal de tributos será conforme o nível GSU G00 da tabelas de vencimentos dos servidores municipais para a jornada de 40 horas semanais, podendo ser acrescida de gratificações e adicionais nos termos da legislação municipal vigente. Artigo 3º. Permanecem inalteradas todas as demais dispositivos da Lei Municipal 1518/2025. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Passo Municipal João Thales Mendes, em 15 de dezembro de 2025. Assinatura eletrônica Maria Perota Bento Gonçalves, Prefeita Municipal. Projeto de lei do Executivo número 41 de 2025 entra em discussão. Em votação. Senhores vereadores e senhoras vereadoras que aprovam, permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 41 de 2025, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras presentes. Se tratando de uma sessão ordinária, sendo permitido o uso livre da palavra, passo a palavra para a senhora vereadora Adriana de Freitas. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, e o pessoal que está nos assistindo aí, e o pessoal da plenária aqui. Eu gostaria só de colocar a população, passar a resposta que nós obtivemos da Superintendência dos Correios, que esclarecia aquela problemática que nós colocamos na sessão anterior, que a precariedade dos atendimentos, né, dos horários e tudo. Então, nós recebemos o ofício deles justificando os motivos, tá? Então, tem 3 que nos chamou a atenção aqui. O primeiro que ele coloca é referente à mão de obra, aos funcionários, aos colaboradores dos Correios. Ele coloca aqui no ofício que não existe funcionários da gestão que queira assumir o cargo aqui na unidade do Correio em Roncador, né? Como o efetivo deles não tem interesse de vir para cá. E diante dessa situação, eles não têm mais efetivos para poder fazer esse deslocamento. Colocou também que o horário de atendimento fica exposto lá na porta, que é segunda, quarta e sexta, das 9 às 13. Mas sabemos que não é esse horário que está fixado, não é o horário cumprido. Mas também dentro desse próprio parágrafo, ele coloca aqui que, de acordo com uma lei, 15.441, que o correio deve ser em atendimento ao público no mínimo 4 horas em dia útil da semana, né?
Mas nós sabemos que, infelizmente, não é isso que acontece. Aí ele também colocou uma outra possibilidade aqui, que para regularizar esse atendimento, existe um atendimento chamado Correio Essencial, que prevê uma parceria entre a Prefeitura e os Correios, com repasse financeiro, para manter esse serviço. Aí ele também coloca aqui que essa alternativa foi apresentado à Prefeitura, né, mas não teve interesse. Isso foi a resposta que nós obtivemos dos Correios e, tendo esse documento em mão, a gente procurou a prefeita. A prefeita nos colocou que essa procura que teve não foi nessa gestão, provavelmente na gestão anterior, e ela também tem ciência dessa problemática via correio, procurou já as pessoas responsáveis para marcar uma audiência, mas ela não teve retorno, né? Isso foi a fala junto à prefeita. Então, a população roncadorense aí, as reclamações que fazem, que é feita, que nós sofremos via um mau atendimento dos Correios, está aí a resposta. Seria isso hoje, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Adriana de Freitas. Com a palavra, o vereador Antônio Martins. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nós assistem na plateia, senhores que nós assistem pelas redes sociais, a gente está recebendo aí todas as informações aí através da prefeita, do executivo, do que está acontecendo no município Roncador. Inclusive os colegas estavam juntos na reunião, estando empenhado aí todos os asfaltos aí sobre a pedra irregular aqui no município de Roncador. Parece que salvo aquela rua do Caetano Pinto, lá parece que não vai ser por motivo da empresa não ter entregado a obra ainda, senão seria também feito o asfalto lá naquela rua. Também já era para ter começado a tirar as pedras ali do faxinalzinho para a implantação do asfalto, mas a doutora, com reclamações já das pessoas, por motivo aí do Natal, do primeiro de ano, ela deixou para mexer depois de passar aí os dias de festa aí, depois para começar a mexer ali, porque depois de começar a mexer, ainda mais esses dias que estavam de chuva aí, ia complicar. Também asfalto do Barriquinho, asfalto lá para o Parque Gabiroba, asfalto para o Cateto. Então esses 3 milhões aí de turismo é para contrapartida desses asfaltos aí que está indo para as Parque Gabiroba, Alquimia. Também vai sair os parques ali para o lado da Barriquinha, o asfalto também da Barriquinha já está no jeito para começar. E daí vai ser sair um parque ali que vai ser, pode ter aí, receber aí que está sendo aqui na frente da prefeitura aí, vai ser nesse parque aí também que vai continuar lá. Então, esse parque vai ser muito bem-vindo aí, porque vai poder receber os eventos aí do município de Roncador, vários eventos. Acho que vai ser bem legal, vai ser coberto. Então, para isso que tem essa contrapartida aí, às vezes, esses 3 milhões do turismo, consta para esse lado aí. Então, também a estrada de Alto São João também já está pronta aí, os recursos, já está tudo certo para começar a estrada do Alto São João. Então vai ser um ano muito atípico aqui no município do Roncador, com muitas obras para começar. Então, como diz os nossos companheiros, eles têm que ficar muito atentos, não porque é feito licitação. Agora tem que ver o tipo de empresa que vai ganhar e se eles vão trabalhar certinho, porque tem umas empresas que elas lançam um preço lá embaixo, mas depois não faz a obra e acaba entregando, como aconteceu que muitas vezes aqui no município de Roncador, pega a obra, não faz, entrega, aí tem que fazer nova licitação e a obra fica parada aí dando transtorno aí para o nosso pessoal aí do município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Antônio Martins. Com a palavra, o vereador Sebastião Aparecido de Lima. Boa noite a todos que nos acompanham pela rede social. Eu e a Marilza e o Formigão fizemos
uma indicação há menos de 15 dias lá para a tributação e fomos respondidos. Agora, na Secretaria de Obras, acho que não só eu, como todos aqui fizeram indicação desde o começo do ano, não veio uma resposta de nada. Se nem a indicação, nem a resposta não vem, imagine se foi feito o trabalho para as pessoas aí. As pessoas estão precisando ali, estão perdendo leite por falta de energia elétrica, estão perdendo leite lá porque não tem um buraco de silo, estão perdendo o leite deles com o preço que está barato, e a gente pede aqui alguma indicação para o secretário de obras de um buraco de silo, não faz. Aí fica fazendo trabalho para outras pessoas aí, que é de área de lazer, puxando cascalho a 20, 30 quilômetros de distância, usando o maquinário da prefeitura. Está errado isso aí. Agora as pessoas estão precisando de outra estrada, carreador, bebedouro, não se faz. Isso aí, o ano que vem tem que mudar isso aí. Vamos atender o pequeno agricultor que está precisando lá, que não tem dinheiro para comprar uma ração para o gado dele. Aí vai ter que ficar pagando máquina particular. Isso aí tem que mudar. O ano que vem tem que mudar isso aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sebastião Aparecido. Com a palavra, o vereador João Altair Albert Júnior. Senhor presidente, dispenso o uso da palavra. Obrigado, vereador João Altair. Com a palavra, a vereadora Irene Kozak do Bonfim. Meu boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras. E, então, a questão também, né, igual o colega Cidinho está abordando aí, né, sobre as estradas também, tem um senhor também que, nossa, ele mandou foto para mim, está chegando o Natal, como que ele vai receber o povo na casa se não tem estrada? É lá o senhor Dirceu Baitaca, né? Ele falou, meu Deus, a gente está preocupado, porque lá não tem estrada. Lá é como diz, um carreador, tá triste. E a gente se preocupa, porque, nossa, a gente fala assim, vem os parentes, daí vem como que vai chegar até a casa do seu Dirceu, né? Então, fazendo a cobrança aí. Por favor, Leca, se puder dar essa atenção para o seu Dirceu, vai lá arrumar essa estrada para ele, dar uma cascalhada lá, porque ele está pedindo um socorro. Ô Irene, me cede, irmão. Sim. Nesse rapaz que está falando, é 4 caminhões de cascalho. Já foi pedido desde o começo do ano. Isso aí, eu não estou dizendo que não tem que fazer para os outros. Sim. Tem que fazer. Mas tem coisa que tem que priorizar primeiro. E não está sendo priorizado. Foi feito o trabalho do Dirceu ontem. O Dirceu também mandou essa foto para mim. Acho que não só para mim, que teve mais vereador, que eu já estou sabendo. E não foi nem o Dirceu que mandou, foi o filho dele. Ontem foi feito. Mas se não tivesse feito um pedido, uma cobrança de todos aqui, não sairia o serviço, entendeu? Com certeza. Obrigado. Então, a outra questão, tem meus vizinhos ali no Faxinalzinho, que é um pedacinho de estrada. Ali tem o do outro Dirceu que está abandonado, né, que ele mora sozinho, não tem estrada. Tem o seu Luiz também e o filho do Ivan Macheski. Estão precisando ali também que, olha, tá a situação terrível, terrível. Eu falo assim, tem que dar prioridade para essas estradas que eu falo, é estrada carreador, porque não tem mesmo, né? A gente anda lá, é carreador mesmo. Então tem que ter esse olhar pelo povo, né? Como diz, a gente se preocupa. E hoje mesmo, de manhã, eu vim ali na estrada do Faxinalzinho. Tava barro para tudo que lado. Nossa, enxurrada, né? Puxou, que essa noite choveu demais, né? Daí eu fiquei preocupada com os motoqueiros, né? Ali passando, muita terra ali, né? Vocês têm conhecimento do local ali, né? Que vem ali do Paulinho Gaúcho, vai descendo para baixo ali, né? Então, daí eu liguei para o Leca, mas foi resolvida essa questão. Foram lá, lavaram aquele pedaço, tiraram a terra. Igual ele falou, Irene, não vai resolver nada, a gente só vai tirar esse barro ali, mas tem que fazer aquelas caixas de manutenção. Porque se não fizer, não vai ser resolvido ali. Ali é precário aquele lugar mesmo, né? Mas pelo menos tirou o barro de hoje, mas se vir chuva, vai continuar levando barro, mesma coisa. E também recebi umas ligações do pessoal da cidade, né? Eles estão cobrando muito, muito, muito referente às lâmpadas queimadas.
A rua Ponta Grossa diz que não tem acesso para descer, tão escuro que é. Lá na rua João Rosa, mesma coisa. Está uma escuridão total. Até eu conversei com o pessoal ali na prefeitura. Pessoal, eles falaram que vão resolver essa situação. Mas, igual eu falo, não é só nesse local. Tem vários locais que está muito escuro. Tinha que ter esse olhar também para arrumar essas lâmpadas, né? Chegando no final de ano, né? Para estar mais bonitas, ruas mais claras, né? Então, a gente pede aí para o pessoal responsável que tenha um olhar aí para arrumar essas lâmpadas dessas ruas aí. Está muito escuro mesmo. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Irene. Com a palavra, o vereador Flávio César Unesco. Boa noite, senhoras e senhores vereadores, público presente, internautas que nos acompanham aí. Só quero dar uma explanada aqui desses recursos que veio para o município do Roncador aí, que nem o Martins e os outros colegas falaram, um recurso bem volumoso, né? Que a população cobra bastante da gente a respeito do asfalto, mas a população de repente tem que entender que é o primeiro ano de mandato. O setor público, ele por natureza já é lento, porque depende de projeto, depende de muita coisa, depende de correr atrás, mas eu acho que nesse primeiro ano de mandato e ocorreu muito bem, que nem diz outro, tanto do lado da situação, da oposição, o pessoal trabalhando tudo junto, isso aí que é importante, né? Asfalto para acontecer aí no município do Roncador, ônibus, maquinário, escola, a PAI, muita coisa importante para a nossa cidade de Roncador. E é que nem o Genaro Martins falou, não podemos deixar de fiscalizar essas empleiteiras aí que vêm, porque o volume de dinheiro é muito grande. Agora, essa questão ali do asfalto ali, que foi saído ali para o Cancan, a gente vai ter que pegar mais firme para essa questão dessas drenagens aí, porque veio máquina, fizeram valeta, voltaram, entupiram, veio máquina de novo, fizeram umas valetas lá e as drenagens não aconteceu. Eu acho que a gente vai ter que pegar todos juntos aí para chegar até os responsáveis aí para que esse serviço aí seja feito o mais rápido possível. E hoje era isso, senhor presidente. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Flávio César. Com a palavra, a vereadora Marilza Dias Assis Ferreira. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, todos que nos assistem, os aqui presentes. Eu só gostaria de fazer um agradecimento, né, pelas algumas secretarias, começar pela da Secretaria da Assistência Social, quando nós fizemos uma petição junto ali, eu, o Júnior, a Irene, em relação àquela a petição pública para a mobilização das APAES, que foi algo que já foi reconhecido a nível do governo, né, pelo tribunal. Então, agora, sobre as APAES, né, as APAES que estavam correndo riscos de ser, as APAES e as suas co-irmãs, correndo o risco de serem fechadas. Graças a Deus, né, esse período difícil já passou, né, isso não vai acontecer, continuaremos firmes aí em prol das nossas crianças. Então, assim, agradecer às secretarias que nos responderam, né, todas as petições que nós enviamos. Então, é só isso hoje, senhor presidente, eu agradeço. Obrigado, vereadora Marilza Dias. Com a palavra, o vereador Genauro Ruba. Muito obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, população que está nos assistindo. Hoje feliz também por saber que está a todo vapor as obras da ponte lá do Rio Azul, nas proximidades do Paulinho Mucampo, lá do Edmilson Bonruc, um recurso de R$318 mil, que certamente vai mudar a realidade daquela região no quesito ir e vir. A toque de caixa, salvo engano, em uma semana, 10 dias, deve ficar pronto lá por conta do módulo construtivo. Essas pontes
com aquelas galerias, né, que são pré-montadas ali, o trabalho fica muito mais rápido. Então, um esforço concentrado, são outras que virão, né? Nós temos aqui um pedido de 10, junto com os colegas, e esta é uma das, né? Já temos aí outras 4 engatilhadas e certamente logo, logo teremos o início do processo licitatório. Feliz também porque recebemos a informação ontem, né, através da Casa Civil, através do Governo do Estado, da assinatura do convênio da estrada do Alto São João. Isso é um marco bastante importante. Agora o próximo passo será a autorização da licitação. São 28 milhões de reais, também um sonho de todos, mas que será possível realizar através da parceria com o Governo do Estado, com os nossos deputados, com o Ratinho Júnior, com o Márcio Nunes, que está secretário da Agricultura, e todos os deputados que têm a sua representatividade aqui na cidade de Roncador. Senhoras e senhores, um ano de muito trabalho, estamos praticamente encerrando aqui o nosso ano legislativo, temos 1 ou 2 sessões, salvo engano. Um ano de muitas conquistas, recap asfáltico sobre pedra irregular que está para sair, recap sobre asfalto onde tem as ruas deterioradas, novo prédio da PAI, pontes, veículos, caminhões e máquinas. Mas fica aquela sensação de frustração por a gente ver coisas simples e que infelizmente não aconteceram. Falo rapidamente aqui da água do Encruzo, que ficou para trás, mais um ano. Da água lá da Vila Serafim, que também não demos início. A água do assentamento Rio Azul, que está na mesma já há muitos anos. O programa Balde Cheio, né, ou Leite para Todos, que nós falamos, que o projeto já estava tramitando e até hoje, praticamente a última sessão ordinária não apareceu aqui. As bocas das ensiladeiras, o milho está próximo de ser colhido e, infelizmente, nós vamos ter mais um ano sem essa condição. A menos que eu esteja queimando a minha língua, mas até hoje nós não vimos aqui na prefeitura o equipamento chegando. E daqui 10 dias nós temos aí já o início da colheita da silagem e, infelizmente, o agricultor, o produtor de leite que já está sofrendo, nós já falamos, cansamos de falar aqui, ele vai ser penalizado mais uma vez. E essa frustração está igual à frustração da população, do comerciante, que infelizmente nos pergunta todos os dias, o que aconteceu esse ano, Genaldo, que estamos aí há 9 dias do Natal e ainda não temos as luzes? E não é por falta de dinheiro, nós temos aqui 170 mil, né, do Governo do Estado, através aí da Secretaria do Turismo, colocados para poder proporcionar à população de Roncador. Culpa da licitação? Talvez. Entendi que marcar a licitação para dia 11 de dezembro, poucos dias antes do Natal, infelizmente não ia dar tempo. E talvez essa piscadeira das luzes aí nos postes seja também para poder dar um pouquinho de ar de Natal para nós, porque a única coisa que está mostrando o pisca-pisca na nossa cidade são vários postes aí que, infelizmente, a gente vê na rua aquela piscadela, né? Muito obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras. Obrigado, vereador Genauro. Senhor presidente, só um minuto, por favor. Sim. Pois não, vereador. Sobre essas duas aí, eu já estive falando com a Irene, na próxima semana aí já vai ter resolvido todas essas lâmpadas aí que estão com problema. Obrigado, vereador Martins. Passa a palavra para minha vice-presidente para que eu possa fazer o uso da palavra. Só a fim de esclarecer em relação a essa última fala do vereador Genauro sobre a iluminação de Natal, é um recurso que chegou um pouco tarde da Secretaria do Turismo. E aí o processo licitatório, a forma de contratação, precisa ser por licitação. E, de fato, o recurso chegou tarde, o processo é demorado, e era essa a expectativa mesmo. Nós sabíamos que haveria cobranças, normal, entendo a população, entendo o comércio, eu também recebi, e da mesma forma que recebi, eu orientei, eu expliquei o que havia acontecido. Então, são 170 mil reais que veio especificamente para isso. Não dá para fazer outra coisa, é isso. Então, a prefeita usaria esse recurso ou devolveria? Ou tiraria 170 mil reais do recurso próprio, que pode ser gasto em outra coisa no município, para benefício da população, para fazer a iluminação. Então, acho que a prefeita
tomou uma decisão sábia. Eu acredito que a população deve entender, deve compreender, né, a justificativa desse pequeno atraso. E essa semana acelerou, sexta-feira provavelmente eles vão ligar as luzes. É bom que ligue. E tem a apresentação de Natal também já marcada para sexta-feira, então eles vão cumprir essa meta, né? Entendo que a prefeita foi no rádio, explicou também o motivo. Eu acho que é entendível, né, dado a importância do valor, né? São 170 mil reais que não serão gastos com isso, porém serão investidos em outras coisas que vão beneficiar a comunidade. Certo. Retorno à presidência. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a Deus pela direção dos trabalhos, aos internautas que nos acompanharam pelas mídias sociais, a todos que se fizeram presente nesta Casa de Leis, e declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.